A exploração do G5 tem levado Luffy à sua exaustão, mas utilizando o G2, o capitão consegue entender que as batidas do tambor do seu coração é o ritmo que deixa o seu despertar ativado. Agora, o Mugiwara parte com tudo pra cima do Kaido para acabar com essa batalha de uma vez por todas. E a sua imaginação, meus amigos, é o limite dos seus poderes. Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1046 de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse capítulo. Ele é bem legal, com o final também bem polêmico. Eu acho que vai render bastante vídeos relacionados a este capítulo e explicações. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Tem uns vídeos maneiros saindo aí todo dia de One Piece, então já chega junto e ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Vamos lá, né? O capítulo começa com o Luffy pulando pra cima e para baixo da mesma forma como ele começou ali o capítulo 1045. Né? Ele vai pulando assim pra cima e para baixo, meio que como se fizesse uma cama elástica, né? Como conseguisse transformar o chão em uma cama elástica, esperando o Kaido levantar. Ele literalmente tá esperando o Kaido se levantar, né? Ele tipo assim, tá lutando contra o Kaido e ele tá satirizando ali o momento, sabe? Ele tá pulando, tá simplesmente ali curtindo o lance e tal, e ele literalmente tá esperando o Kaido se levantar do golpe ali do final do capítulo passado. Luffy começa a conversar com o Kaido, dizendo que aquilo era um bom truque, e fica se perguntando o que deve fazer agora utilizando a Gomu Gomu no Mi, né? O que ele deve fazer com uma técnica, mais um novo golpe chamado ali, ou derivando de Gomu Gomu no. E o Kaido então começa a se levantar, dizendo que ele irá fazer uma pergunta para o Luffy. O Imperador coloca a mão em seu rosto, sentindo o impacto do capítulo passado, né? E então pergunta para o Luffy quem é ele, enquanto o capitão não entende muito bem a pergunta, né? Ele não consegue entender ali por que o Kaido estava fazendo esse tipo de questionamento. Antes da resposta, transitamos ali para Zunisha, que está ali de frente com a frota do governo mundial, esperando as ordens do Momo para atacar, para acabar com todos aqueles navios. Os sons das batidas do coração do Luffy estão chegando até ele, e ele se sente nostálgico, chamando o Luffy de Joy Boy e chamando ali por ele. Zunisha então continua dizendo que é como se o Joy Boy estivesse vivo novamente, é como se ele estivesse vivo ali em um ano depois de milhares de anos, e que seu coração dança com as batidas do coração do Luffy. Ele diz que não tem como negar que Luffy está destinado a ser o libertador deste mundo. E o termo é esse mesmo, gente, é destino, né? Acaba utilizando ali a palavra Umei, como está aí na tela, com os kanjis, na qual a gente tem que é de sorte, e note, que é vida. Então seria algo como um sortudo por ter esse futuro, né? Uma vida sortuda por ter esse futuro, né? Destinado a ter coisas boas. Zunisha então deixa uma frase em aberto, dizendo que não pode deixar de esperar o que ele vai fazer, e ele não pode evitar o que o Luffy vai causar no mundo. E ficamos na dúvida sobre o que ele está falando, mas deve ser algo em relação a mudar este mundão de Deus. Voltamos então para Luffy e ele continua saltitando, e dessa vez ele responde para o Kaido se perguntando quem ele era. Tipo, quem eu sou, né? Repetindo aquela pergunta estranha que o Kaido havia feito para ele.
Luffy então responde que ele é Monkey Luffy e aquele que está acima do Kaido, e ele será o homem que se tornará o rei dos piratas. E o capitão finaliza sua fala sorrindo para o imperador, bem parecido, praticamente é quase copiar e colar do quadro do capítulo 1045, de uma forma extremamente confiante de que ele vai se tornar ali o rei dos piratas. Que enfrentando a criatura mais forte, lutando contra o ser mais forte que ele já enfrentou, ele tem plena convicção de que ele vai se tornar o rei dos piratas. Kaido então abre um sorriso de novo, dizendo para o Luffy que está feliz em saber que o personagem tem tanta convicção assim sobre o seu objetivo. O mais interessante dessa relação do Kaido com o Luffy, né, é que é bem uma manchete, tipo assim, entenda o caso do Oni depressivo que após tomar um soco de um garoto feliz que se estica, largou a bebida e saiu da depressão sorrindo cada vez mais, né? Porque, gente, eu nunca vi o Kaido sorrir tanto quando ele está lutando contra o Luffy, quando ele está tocando porradaria ali com o Luffy, né? Porque antes de conhecer o Luffy, todos os quadros que a gente via do Kaido, né, era uma pessoa na qual estava sempre bebendo, murmurando, triste e algo realmente levado quase à depressão. Na verdade, a depressão, né? Porque ele tenta se jogar de uma ilha do céu e ele não consegue morrer mesmo com o impacto. Então, não é à toa que o GM deixou claro ali que quem importa essa fruta faz qualquer pessoa sorrir ou faz qualquer pessoa voltar a sorrir, né? E o Luffy, ele carrega essa aura desde o começo de One Piece. As pessoas que passam a confiar nele ou as pessoas que tendem ali a enxergar ele observam que ele tem ali alguma coisa diferente, né? Desde ali do fato dele ter a fruta da Gomu Gomu no Mi, né? Que agora já mudou de nome, e também ali pela característica própria do personagem, né? Só lembrando que o Luffy já fazia as pessoas rirem desde antes de comer a fruta ali da Gomu Gomu no Mi, como a gente observava no bar ali as relações tanto ali do bando do Shanks quanto também ali da Makino, né, da forma como eles interagiam com o Luffy e sempre era na base da risada com o personagem. Kaido então diz que o despertar do Luffy é uma habilidade ridícula. Mais uma vez a palavra sendo usada de novo, tanto ali para o GM, quanto também para o Oda no SBS 65. O Imperador sentado diz para o Luffy que ambos já perderam várias coisas, já perderam tantas coisas. Ele perdeu alguns homens e seu castelo. O Luffy também perdeu pessoas importantes nessa guerra. Luffy então grita dizendo que ainda existe algo que ele precisa recuperar, e dessa vez nós conseguimos ver o capitão que estamos acostumados sem sua personalidade do Pica-Pau Biruta, né? Ali ele reagindo mesmo como o Luffy que nós conhecemos durante todo esse tempo. Mas no momento que o Luffy diz isso, Kaido o ataca com toda a sua força com o seu Kanabo, fazendo ali o capitão tomar a forma da sua clava de várias formas possíveis, né? Conforme ele era acertado. A técnica nova do Kaido, pelo menos eu acho que é nova, não vi nenhum estilo realmente falando sobre isso, é chamada de Gundari Ryusengan, né? O kanji vai estar aí na tela, né? Os ideogramas vão estar aí na tela, que faz referência a uma deidade feroz que é manifestada daqueles que atingiram o nível de Buda da iluminação, e também ligado a Dharmapala, protetor do Dharma, no budismo esotérico do leste asiático, né? Então provavelmente tem essa ligação na qual o Kaido tem sempre essas referências também aos seus golpes e às suas técnicas relacionadas ao budismo. O capitão devolve a técnica do Kaido na mesma forma, desferindo vários socos giratórios, fazendo o corpo do Kaido se tornar ali de borracha e fazendo os seus socos acertar o Kaido em cheio. E aqui, gente, né, eu acabei falando sobre isso, né, dei ali uma correção no explanando do capítulo 1045 na semana passada, mas aqui ficou mais claro, pelo menos pra mim, que o soco do Luffy, ele faz o corpo do Kaido ficar de borracha. Por quê? Eu acho, não sei o que aconteceu, talvez o Oda ele vai corrigir isso no volume 102, né, o volume, na verdade era o volume 103,
É no volume 103, lançou o volume 102 agora. No volume 103, provavelmente quando o Luffy dar esse golpe na cara do Kaido, ele vai corrigir ali pra cor escura. Porque quando ele dá o soco na cara do Kaido, vocês vão ver aí, sai a parte clara. Só que a cabeça do Kaido, ela é escura. Se você tem que esticar ali a parte de trás, você tem que ver uma forma escura saindo de dentro da cabeça. Não uma forma clara, né? Como foi mostrado agora nesse capítulo. Que o Luffy acerta vários socos no Kaido e a gente tem as formas escuras do Kaido se esticando para a parte de trás. O que deixa bem mais claro de que se trata do corpo do Kaido sendo esticado pelos socos do Luffy. Luffy então acaba mordendo ali o seu braço e tenta começar um novo ataque, mas o Kaido recua, sabendo do potencial que isso poderia trazer para ele. Kaido, então recuado, começa a rir, dizendo que todos os andares na parte de baixo estão pegando fogo. E ele aposta que existem milhares de pessoas, milhares de aliados do Luffy presos ao fogo. O Imperador tenta provocar o Luffy jogando para baixo ali, tentando informar para ele de que os seus amigos, os seus companheiros estão morrendo. Os aliados do capitão estão quase sendo queimados ali até a morte. Só que o Luffy não morde a isca que já está sendo provocado pelo Kaido e vai pra cima do Imperador usando o modo Papaléguas, dizendo que quem está lá embaixo deve cuidar de quem está lá embaixo. A sua única função ali em cima será apenas explodir o Kaido na base da porrada. Kaido então usa uma técnica chamada de Kaifu, mas o Luffy consegue se esquivar esticando as suas pernas para cima e fica parecendo ali um bonecão de Olinda quando ele consegue se esquivar de um jeito bem, digamos assim, bem inesperado através desse golpe. Somos então transitados para dentro do castelo, naquilo, né, se o Kaido falou que tava tudo pegando fogo, a gente vai conferir parte por parte sobre como esses fogos estão acendendo por todo o castelo. E aí a gente vai para o palco principal, onde tudo debaixo do domo está pegando fogo. Alguém grita ali que o fogo precisa ser apagado o mais rápido possível e que todos os andares estão ardendo em chamas. Vemos então o Chopper e Nami se encontrando. A pequena Rena então está chorando sobre o fogo estar vindo na direção deles. Chopper pergunta para Nami se ela está bem e diz que todos os demais Mugiwaras estão perdidos entre as chamas. Nami concorda com Chopper e ainda afirma que não existe lugar seguro dentro da ilha mais e que se eles não pousarem, todos vão morrer. Zeus diz que até mesmo um incêndio como esse vai dissipar a sua vida. Se esse fogo se aproximar dele, ele não vai ser capaz de fazer nada. Vamos para outra área do castelo, vamos para o subterrâneo, onde os samurais estão presos pelas chamas. No primeiro andar, Beppo está desmaiado enquanto seu bando tenta tirar ele dali. Como ele é um urso polar, as coisas ficam ainda mais complicadas para ele. Beppo se ferrou muito nessa e pede ajuda ali ao seu capitão, da forma como ele está delirando. No subterrâneo, nós vemos vários samurais que estão com Brook e também com Rob e que tentam ajudá-los ali a sair daquele lugar. Eles acham que o Brook pode ser algum cadáver que foi queimado ali até não sobrar nada e que acabou sendo possuído. Mas ele e Robin sabem que não podem tirar todos dali. Brook tenta se entender com eles, dizendo que ele não é um cadáver ou coisa do tipo, mas eles têm um conhecimento, eles têm um entendimento de que não dá para tirar todos os samurais com vida dali. Somos levados então para onde o Sanji está e vemos ele tentando levar as garotas para um lugar seguro, longe do fogo, mas tudo está em chamas. Só que tem algo diferente no Sanji aqui. Ele parece mais raquítico do que o normal, né? Tudo bem que o Sanji não é tipo um Zoro da vida ali em músculos ou coisa do tipo, mas o Sanji é forte, né? O Sanji tem uma forma musculosa ali que a gente já viu em várias partes durante o One Piece, só que aqui ele tá muito, mas muito raquítico mesmo, né? Seus músculos sumiram e suas roupas ficaram mais largas. Será que isso é efeito para o seu corpo depois que ele usou as chamas azuis? Será
Será que realmente ali o personagem ele vai ter que utilizar uma espécie de combustão para conseguir queimar esse fogo azul e também voltar ao seu estado normal depois disso? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários, ou se é eu que tô vendo demais. Não, LP, o Sanji tá normal, porque na minha visão nada ali é normal no Sanji com aquele bracinho de grilo. Vemos então o Apple e o Wimby, e o Number está reclamando que está tudo quente, e ele acabou queimando a sua mão. Mas o Apple diz que quebrar a parede para ele fazer isso e o chama de bastardo. Vamos para o andar onde o Usopp está, e ele tenta apagar as chamas com o ataque ali das suas plantas, mas ela é consumida em instantes ali pelo fogo. O Usopp se surpreende do seu ataque não funcionar e Hamlet briga com ele por causa disso, mas o nosso mentiroso favorito diz que só está tentando fazer algo porque ele fez uma promessa para Izou, para salvar a Kiko e também para salvar o Kinemon. Hamlet está carregando Kiko e Ken em suas costas, já que ele tem ali sua forma meio girafa. O Usopp grita ali para salvarem Kiko e Ken e que ele também precisa ser salvo. E o Hamlet briga com ele, dizendo que não é só os três que precisam ser salvos, mas que ele também precisa entrar nessa roda de pessoas para serem salvas. Vemos finalmente o Franky com o Zoro, né? O Franky conseguiu resgatar ali o Zoro, mas seria a mesma coisa se não tivesse visto, né? Porque tivemos quase nenhuma informação, apenas o Zoro está desmaiado, ainda fica essa incógnita dele, porque que ele viu essa morte ou coisa do tipo, mas o espadachim está sendo carregado nos ombros do Franky. Ainda não dá pra ver nada do personagem e o Franky diz que o castelo inteiro está pegando fogo. Existe um batalhão ali de pessoas, de seres perseguindo o Cyborg, perguntando onde ele vai, e o mesmo responde que ele precisa encontrar o Chopper e levar o Zoro para ele o mais rápido possível. Eles alegam que antes de chegarem lá, eles vão morrer queimados. Mas o Franky diz que não é fraco para morrer dessa forma e que ele vai queimar tudo no caminho para salvar o seu companheiro, enquanto os que vêm atrás dele pedem ali para ele para que eles sejam carregados. Chegamos então na parte onde Jinbe e Raizo estão. Raizo grita para Jinbe que ele está pronto e lhe agradece por confiar no plano dele. Jinbe então diz que não tem como duvidar das ações daqueles que eles escolheram para serem seus companheiros e pede para Raizo ir a fundo. O Mugiwara diz que acredita no ninja e Raizo se lembra que vem planejando isso na sua mente desde o dia que o castelo do Oden foi queimado. Aquela técnica ele usará em homenagem a Hiyori, Momo e também a Toki. Raizo diz que não pôde proteger Oden naquele dia em seu castelo quando pegou fogo, onde vários subordinados do herdeiro de Wano foram queimados vivos. O ninja desistiu da vida criminosa que tinha antes para se tornar um subordinado e protetor do Oden, mas no fim não conseguiu lhe proteger e ele diz que ele nunca mais carregará esse fardo. Raizo então pensa em Zunisha e na chuva que ele proporcionava em Zou naquela vez que eles foram atacados por Jack. E ele se lembra de perguntar para Inuarashi e Nekomamushi sobre pegar aquela água para si, para fazer uma espécie de selamento para utilizar ali através dos seus pergaminhos. Raizo então diz que não vai deixar ninguém morrer pelo fogo sobre aqueles que vieram lutar por Wano nessa guerra. O ninja então diz que vai liberar um fluxo de água gigantesco naquele castelo usando uma técnica da sua fruta chamada de Nippon Maki no Jutsu Rafting de água de elefante, como se fosse um canhão de água que é emitido na direção do Jinbe e o mesmo entende rapidamente o que deveria fazer. Jinbe agarra a água através da sua técnica de tritão, dizendo que a ideia do Raizo é sensacional. Quando Jinbe faz isso, a correnteza de água é mandada para vários andares ao mesmo tempo. Enquanto os Minks estão lutando contra o fogo, uma onda gigantesca de água vem na direção deles, apagando todas as chamas que vêm ao encontro dela.
Jinbe então ordena que a água se espalhe por todo o castelo e vemos Raizo se concentrando ao máximo para fazer o líquido chegar em todos os lugares o mais rápido possível. Vemos Killian e alguns membros do bando do Kid tentando fugir das chamas, mas bem a tempo a água de Zunisha chega e acaba impedindo que o fogo queime eles vivos. O turbilhão de Jinbe e Raizo chacoalha a ilha inteira. Vemos um quadro do Chopper sendo jogado de lá pra cá e de cá pra lá. Então, vemos Yamato puxando a orelha do Momo, chamando ele ali, chamando que precisava realmente ali de uma atenção. E o filho do Oden se questiona como o Kaido ainda pode estar vivo. Yamato diz que ele está no seu limite, que os próximos ataques vão ser ali os últimos contra o Kaido. E agora ou nunca que ele precisa produzir as nuvens para sustentar a ilha. De que o Momo vai ter que começar a produzir ali as nuvens por conta própria. Senão todo mundo vai morrer. Afinal, esse era o plano desde o início. Com Yamato chamando a atenção do Momo, dizendo ali para ele o que deveria fazer, puxando ali os seus bigodes da sua forma dracônica. Rapaz, o Oda baixou o Togashi aqui essa semana que eu vou falar pra você, velho. Nunca vi tanto balão assim na minha frente em One Piece. Foi coisa atrás de coisa, resultado atrás de resultado, detalhe atrás de detalhe. E era muita informação pra realmente captar, entender ou coisa do tipo. E caraca, velho, muito detalhe, muita coisa importante de umas formas interessantes pra poder discutir. Toda a batalha que introduz o capítulo relacionado ao Luffy e tudo mais ali do Kaido. Nós temos também toda uma forma de como a gente fica numa ânsia ali por esse fogo que está chegando perto dos samurais e também dos aliados ali do Luffy. E depois a gente vai por cima todo esse plano do Raizo com um Jinbe, né? Então em um capítulo só, em 17 páginas, o Oda consegue meter ali um textão gigante, né? Cada página, cada quadro com 3, 4 balões de cima a baixo de textos ou coisa do tipo. Então ele foi se inspirar realmente no Togashi, quase escreveu uma novel, né, nesse capítulo. Enquanto ali o Momo e também a Yamato discutem, no céu uma figura gigante do Luffy segura um raio. É, gente, isso mesmo. O Luffy está segurando um raio com suas mãos, materializando a energia com um ataque contra o Kaido. E aí eu vou ter que falar pra vocês, né? É muito engraçado como o Oda, ele brinca entre o sério e o Tom Force, né? O pessoal veio falar comigo, conversar comigo semana passada, falando, LP, não é Tom Force, né? Tom Force é tal coisa e tal. Eu concordo, eu cheguei a concordar, a galera veio falando comigo, não é Tom Force e tal e tudo mais. Sim, dá pra entender que não é Tom Force. Mas o que fica claro é que o Oda, ele tá brincando com isso, sabe? São referências cartunescas, concordo, são referências cartunescas. São referências de desenhos antigos, concordo, são referências com desenhos antigos. Agora, pegar um raio na mão. Enquanto o Luffy tava ali pedalando no céu e tava fazendo um rastro de fogo ali na sua trajetória. Enquanto o Luffy tava ali explodindo as coisas e ficando todo queimado na cara, referências e tal. Agora, pegar um raio no céu, aí tudo, cara, fica algo meio complicado, né? Fica algo meio complicado de não achar que realmente seja um Toon Force. Não estou afirmando que é Toon Force. Estou dizendo que o Oda tá brincando com isso, sabe? Ele tá meio que brincando nesse estilo, porque, cara, a gente não pode considerar a física em One Piece, né? Não dá pra considerar a nossa física em One Piece numa história onde você tem ali uma ilha onde existe dinossauros, na qual estão presos ali em um fluxo temporal diferente, né? A gente sabe que o tempo, ele acontece na nossa Terra por causa da rotação, né? Da Terra no Sol e também do Sol em direção ali à Via Láctea, né? Que a gente tá girando e o tempo acontece através disso. E não tem como o tempo acontecer diferente dentro da Terra.
Terra, já que o tempo ele é contado através da forma e do movimento de como a Terra gira em torno do Sol e assim sucessivamente. Então não dá para aplicar a física nossa no mundo de One Piece. Só que a gente tem essas características de que, caraca, o Oda tá brincando mesmo com isso, né? Ele tá interagindo e tá realmente vendo nessa situação, o que eu não acho ruim, para deixar bem claro aqui o que eu não acho ruim. Então ele vai continuar nessa brincadeira até ele definir o que é o Gear 5, né? Até ele definir o que é o G5, ele vai continuar brincando de uma forma como ele esteve esperando esses 25 anos. Então provavelmente nos próximos capítulos a gente vai ver mais absurdos ainda, até a gente ver a definição completa do Gear 5 e falar, então é isso que ele queria chegar, era nisso que ele queria chegar. A gente ainda não tá conseguindo enxergar ainda esse futuro, mas pelo menos até o final do volume 103, na verdade o volume 104, a gente já vai ter esse entendimento se é algo ligado ao Toon Force, coisa que pode ser um pouco difícil, né, de realmente engolir, ou se são apenas referências ali de desenhos. Luffy está sorrindo e Kaido também, né? O Luffy tá lá em cima no céu, segurando um bendito de um raio em sua forma gigantesca ali, e o Kaido está sorrindo também, né? O choque do golpe dos dois será fatal, né? Já que o Kaido tá segurando o Kanabo, pronto realmente para gerar o maior choque de poderes que a gente já teve em One Piece. Mas o que choca mesmo é a fala da Yamato no final do capítulo. Se o Kaido perder, todos eles vão cair em morrer, já que as nuvens que estão segurando a ilha no céu vão desaparecer. E assim, o capítulo termina com a notícia péssima. O maior vilão de One Piece ataca, avisando que semana que vem nós não temos capítulo. E assim, o capítulo acaba.